Claro. Deixa eu só colocar que eu não odeio o Elon Musk, nem nada. E nem tenho aversão ao que ele faz, que é produtivo. Mas ele é o exemplo perfeito do que acontece quando a pessoa tem muito dinheiro, que se traduz em muito poder, que se traduz na ausência de qualquer restrição sobre como ele se expressa para o mundo. Então alguém como ele, que veio de uma família abastada, que teve um aporte milionário do governo americano para as várias iniciativas, quando ele estava para quebrar, quem salvou foi o governo americano, que passou 10 anos com a empresa sem dar lucro, até que ela estourou com o suporte do governo americano e com o suporte do mercado de crédito, que olha para o rico de maneira diferente do que olha para o pobre. Exatamente porque ele tem capital. Então ter capital não é meramente ter dinheiro disponível, é garantia. Quando eu chego para o banco e ele olha a minha declaração do imposto de renda, ele olha para mim diferente do que ele olha para uma pessoa que tem uma bicicleta. Ponto. Então ele, com a família que ele tem, com as garantias que ele tinha, ele conseguiu acesso a muita coisa. Onde que vira o problema essencialmente? Quando ele acumula uma riqueza que é tão grande, com base numa propriedade, por exemplo, intelectual, que é um direito que ele tem de explorar algo que ninguém mais tem, por exemplo, porque ele tem um contrato do governo americano. E quando isso não reverte para quem trabalha diretamente para ele, ou quando a tecnologia não se transforma em algo que melhora a vida das pessoas. Então, pode ser que no saldo líquido da tecnologia, como o Edu colocou, ele esteja melhorando a vida de muita gente. O problema é quando ele vira e fala assim, se a gente precisar de lítio, a gente invade a Bolívia. A gente já deu o golpe. Aí a gente tem um problema mesmo. O problema é que não dá para dissociar uma coisa da outra. Você não consegue controlar uma pessoa, né, sobre o que ela vai dizer, o que ela vai fazer. Principalmente quando ela tem poder. A literatura está repleta de exemplos fictícios, mas que são inspirados na vida real, do que o poder faz com a pessoa. Ela se torna literalmente sem restrições, não olha para o outro como sendo um próximo, como sendo um igual, e começa a transformar os outros em massa de manobra, em massa de exploração para servir aos seus próprios propósitos de ter mais poder. E daí para frente é o quê? É o poder político. Ele não vai aceitar ser o bilionário. Ele vai querer almoçar com o presidente dos Estados Unidos. Ele vai querer sentar na comissão que desenvolve a regulação da tecnologia. Ele vai comprar o senador que vai votar a legislação que vai, por exemplo, bloquear uma tributação como a dele. Então o poder ele vai se acumulando. O poder ele gera o que a gente chama de topocracia. Então é o governo de quem está no topo, não é o governo de quem está embaixo. E é por isso que ele é antagônico a qualquer percepção de democracia no sentido efetivo, não, né, a alternância pacífica do poder, mas efetivamente fazer o produto do esforço coletivo retornar em escala maior para quem trabalha, para quem coopera nesse esforço.